Boa tarde, quinto ano. Hoje, quinta-feira, certo? Dia 20 de agosto de 2020 e a nossa aula é de geografia, tá bom? Vamos lá, vamos sentar, nos arrumarmos para início da nossa aula. Iremos começar na página 198, que é a continuação do nosso tema, o chão que pisamos. Vamos lá? Lembra que nós vimos o chão que pisamos? Nós temos as rochas cristalinas, sedimentares, estão lembrados? Lá na página 197. Agora nós vamos estudar o quê? O que é erosão e sedimentação. Vocês até fizeram a experiência, isso, vocês fizeram a experiência da erosão e da sedimentação. E nós vamos ver outros tipos de relevo. Ok, não tem... Vamos lá. Mandou. Vamos lá, turma. Erosão. Deixa eu ver só uma coisinha. Erosão e sedimentação. Olha aqui, a gente vai continuar lendo aqui na erosão. Erosão, processo de desgastes das rochas produzido pelo vento, chuvas fluviais e, claro, pelo homem. Aqui, nessa imagem que vocês estão vendo na apostila, essa imagem aqui, o que a gente consegue ver é um barranco, certo? De terra, uma rocha, que o que acontece com ela? Por que ela fica com o processo de desgastes? Por que erosão? Porque ela tem porque chove, por causa dos ventos. Aí o que acontece com ela? Ela vai formando esses buracos, esses atritos vão formando buracos nessa rocha. Estão vendo? Isso aqui é a ação dos ventos, das chuvas e também a ação do homem, certo? Ele também consegue fazer isso aqui nas rochas que nós vemos, às vezes nas estradas, a gente consegue ver esse tipo de paisagem. Então a erosão, vamos grifar, erosão, processo de desgastes das rochas, produzido pelo vento, chuvas, águas fluviais e, claro, pelo homem. Ok? Podem grifar essa parte. E aí nós temos, por outro lado, olha aqui o nome dessa rocha, vossoroca, produzida por águas correntes das chuvas. O que é as vossorocas? São essas frestas aqui, A água vai batendo, como ela é uma rocha mais fina, a terra dela é mais fina, vai formando essas rachaduras aqui, que são correntes de chuva, onde a água bate com mais força. Já na sedimentação, o que nós vemos? A sedimentação são essas rochas mais duras e o processo é diferente. Processo de depósito dos sedimentos de rochas e material orgânico nas áreas mais retas e baixas. Lembre-se que a natureza nada se perde, tudo se transforma. O que a gente consegue entender disso, turma? Que nada se perde, tudo se transforma. O que acontece no processo de sedimentação? Sedimentação é onde tudo se transforma, onde as rochas elas aproveitam o que a natureza traz do vento, o que a natureza traz ao seu redor, para quê? Para transformar-se. Olha aqui, processo de depósito de rochas e material orgânico nas áreas mais retas e baixas. E aí eles vão transformando em isso aqui. Olha para vocês verem o que está escrito aqui. Os depósitos são feitos ao longo do tempo, formando camadas características. Se vocês prestarem atenção nessa imagem, elas não têm formatos diferentes,
tamanhos diferentes, declives diferentes. Por quê? Porque ela demora anos e anos e anos e anos para se transformarem. Tudo que a natureza traz, essas são as partes mais baixas, tudo que a natureza traz vai se transformando em depósito. E aí as rochas, elas vão se formando através desse material que vai encostando nas rochas, certo? Observe que esses processos são contínuos e que, portanto, o relevo modifica-se todo dia, viu? Então, todo dia o relevo se modifica. Essa daqui é uma aparência, amanhã ela vai estar diferente e assim vai continuamente. Mas só é percebido após milhares de anos. Então, não é de um dia para o outro que você vai ver que tem algo de diferente nessas rochas. Ao longo de muitos anos que a gente vai perceber que foi se encostando mais resíduos e resíduos sobre ela, certo? Assim, vejamos as 3 formas de relevo encontradas aqui na superfície brasileira. Breno, lê para mim planaltos, certo? Que os planaltos, olha como eles são altos, muito altos, certo? E aí eles têm declives laterais. O que é? São essas partes aqui, e no meio ele tem um certo buraco. Ele não é totalmente rochoso, fechado, certo? E aí ele pode ser o quê? Ele pode ter a base. A base é o que fica lá embaixo. Pode ser formado por rochas sedimentares, que são esse modelo aqui, como pode ser formado por rochas cristalinas. Lembra que nós vimos na página 197 o que são rochas cristalinas? Elas são mais antigas, que foram constituídas no início da nossa história, certo? Então, assim, ela pode ter as sedimentares, que também é construído ao longo do tempo, mas as cristalinas, elas são muito mais antigas, porque ela é as primeiras rochas que se transformaram, ok? Aí, nós temos nessa paisagem Chapada dos Guimarães, que fica lá no Mato Grosso, Planalto e Chapada da Bacia do Paraná. E nós temos aqui em São Paulo, talvez até alguns de vocês já podem ter até ido lá, que é Campos do Jordão, em São Paulo, Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste. Olha como lá é uma cidade alta, estão vendo? Cheio de morros formados por rochas cristalinas e sedimentares, que são rochas bem antigas. Isso! O que fica ao redor dela, certo? A cidade está embaixo, mas o que está em volta? Aqui a cidade toda é no alto, ela é muito alta essa cidade, certo? A montanha é uma forma de relevo que não se apresenta no Brasil atualmente, já que é produzida por movimentos recentes do interior do planeta e atinge grandes altitudes, mais de 5.000 metros, ou seja, aqui no Brasil nós não temos nenhum relevo que seja dessa altura. Depressões, lê para mim, Guto, o que são depressões. O que é a depressão, né, no relevo? São áreas, tá vendo como elas são baixinhas? Lá em cima nós temos o topo da montanha e essas áreas, elas são mais baixas e ela fica no entorno dos seus planaltos, que é esse ponto alto. Ela fica aqui em volta e ela também sofre erosão. Olha a nossa imagem lá da erosão, tá vendo? Ela sofre muito com essa erosão, porque é uma terra mais mole. Então, a chuva, o vento e o homem conseguem mexer mais nela e ela faz essas crateras aqui, ó, esses buracos, ok? Podem grifar essa parte da depressão aqui, ó. São áreas mais baixas que seu entorno,
que normalmente ficam entre dois planaltos e também sofrem erosões. Aqui nós temos dois exemplos: depressão sertaneja, que fica no Ceará, e essa também que fica no Ceará, que é o Monumento Natural Monólitos de Quixadá. Olha como são áreas mais planas, diferente dos planaltos que são altos, certo? Agora, planícies. Oi. Essa daqui? Ah, tá, eu vi da apostila também. Qual é? É diferente. Não, eu não tô vendo, eu não estou vendo. Planícies. 201. Planícies. São áreas baixas. Olha aqui, já está falando, planície é plana, é uma área reta, plano, exatamente, ela é uma área reta, sem os morros, sem os planaltos, ok? Aí, elas, onde se depositam os sedimentos retirados das áreas mais próximas, trazidas pelos ventos e, sobretudo, pelas águas dos rios. Então, essa planície, tudo que está lá no alto, que o vento traz para baixo, ele se aloja aqui nas planícies, ok? Aí nós temos duas imagens. Nós temos a planície do Pantanal, que é a mais recente formação geológica do Brasil, ou seja, ela é a mais nova planície do nosso Brasil, que até então não existia essa parte, e ao longo de muitos anos se formou essa planície, certo? E temos aqui a vista aérea de Aquidauana no período de cheia, que é no Pantanal, ou seja, no tempo que chove, fica dessa forma, tá vendo? Alagado, cheio de pequenos lagos. Agora a gente vai no nosso mapa, ok? Agora observe o mapa do relevo brasileiro. Estão vendo aqui o nosso Brasil? Essas áreas são... Não, pode deixar. Essas áreas, como a gente identifica pelas cores o que é planície, o que é planalto? Quem sabe me dizer? Por esse mapa aqui que vocês estão vendo. Muito bem, vocês... ótimo, então vocês conseguiram, tá vendo? Como a legenda dos mapas nos ajudam, a gente consegue todas essas informações pelas nossas legendas. Então a gente sabe que a planície, que é aquela parte plana que a gente viu, onde está localizada no nosso país, no nosso mapa? Todas essas áreas que estão em verde, certo? Ó, planície costeira, tá vendo? Planície amazônica, ó, Chapada dos Parecis, planície do Pantanal, é onde nós encontramos toda a região de planície, todos esses relevos aqui no nosso Brasil. Onde nós vamos encontrar a depressão? O que é a depressão mesmo? São áreas mais baixas. Isso, ela não é plana, ela só é mais baixa do que o nosso planalto que está aqui em cima, ok? Então, ela é a amarela. Olha como tem bastante áreas de depressão no nosso Brasil físico. Estão vendo? E nós temos o planalto, que são onde existem aquelas partes mais altas, bem altas, do nosso país. Oi. É o nosso Brasil físico. Tá vendo? Esse é o Brasil físico, onde nós encontramos as áreas de planície em verde, depressão em amarelo e o nosso planalto em marrom, ok?
Assim a gente consegue localizar. E se a gente ver um pouquinho aqui no nosso mapa, nós temos aqui, ó, onde tem aqui no meio está escrito Pico, que é o lugar mais alto que nós temos, que é aqui, ó, Chapada da Diamantina, tá vendo? No nosso mapa, é o ponto mais alto do nosso país, bem aqui de pretinho. E aí nós temos em cores, ó, nós temos aqui o verde, o amarelo, o rosa, o marrom e o vermelho, que são as altitudes que nós temos. O verde a gente sabe que é a planície, que é o mais baixo. Aí nós temos o amarelo, que é aquele que fica no meio. Nós temos em rosa, o que fica no topo. E acima dele que nós temos esses marrons aqui bem mais forte, essa cor marrom mais forte, é onde a gente já está muito mais alto. E o vermelho é o topo do topo, ok? Lê para mim, a gente precisa saber mais além de toda essa altitude, de todas essas cores que nós vimos para representar a planície, a depressão e o planalto. Entenderam que a planície são as partes baixas, planas, ok? A depressão é aquela que fica em torno do planalto, aquela parte mais baixa que fica em volta do nosso planalto. E o nosso planalto são as áreas mais altas, ok? Deu para entender isso? Vocês viram que nós temos a erosão e a sedimentação. O que é erosão? É aquela rocha que sofre modificações com a ação do vento, da chuva e do homem, correto? E a sedimentação é aquela rocha que ela vai sendo construída ao longo de milhares de anos. Deu para ficar claro? Elas ficam perto, próximas, bem próximas, certo? Aí, no saiba mais. No saiba mais. Não, falta 10. No saiba mais. A representação das diferentes altitudes do relevo da Terra em um mapa é chamado de altimetria. Ou seja, quando a gente vai representar o nosso mapa de altitudes, né, de planície, depressão e planalto, esse mapa chama altimetria, correto? Olha lá, o relevo da Terra passa por constantes modificações, porque nós temos aquelas ações que nós já falamos, terra, chuva, o homem, certo? Nós temos todas essas ações que ajudam a mudar o nosso relevo. Algumas são mais lentas, como a ação do tempo, certo? Ela diminui a altura, a altitude de uma montanha. Outras são mais rápidas, como as causas por terremotos e erupções. Ou seja, o nosso relevo, ele também pode, as nossas montanhas, elas também podem diminuir de tamanho por conta disso aqui que pode acontecer, ok? Se der um terremoto, vai tremer, pode rachar e ela vai cedendo também. Aí o que nós temos aqui na nossa página 204? Como que a gente consegue imaginar um mapa altimétrico? Luan, lê para mim. Fala, pode falar. Ó, nós temos aqui, ó, o relevo da Terra passa por constantes modificações, que foi o que eu falei. Olha aqui no nosso desenho, isso aqui é um mapa altimétrico. Por quê? Porque ele mostra várias figuras diferentes, mas de um mesmo lugar. Todos eles estão representando os nossos relevos. Olha aqui na figura número 1. Nós temos o pico, que a gente viu lá no mapa, que é aquele pico preto que está no nosso mapa, que é o mais alto. Aí nós temos as montanhas, nós temos os morros, nós temos a colina. Vocês estão percebendo que eles vão ficando mais baixos? Tá vendo? Ó?
Começa lá com o pico, que é o mais alto, aí tem a montanha, que é mais alta, tem o morro, tem o lago, tem a colina, tem a costa. Aí temos a planície, que é a parte plana, a ilha, que está aqui ao meio do mar. Esse é o nosso relevo, essas são as altitudes que temos no nosso país. Ó, figura 2, é a mesma coisa, só mudou para quê? Para saber as cores das suas altitudes. Oi. Ah, tá. Ó, a figura 2 é igualzinho à figura 1, ok? Ela só mudou a cor para quê? Para nós vermos, né? Para a gente conseguir ver quais são as atitudes, a altitude do nosso país. E aqui nós temos a figura 3. Quando a gente fala em mapa altimétrico, a gente transforma esse mapa em um mapa plano, ok? Ó, altitudes terrestres medidas em metros a partir do nível do mar. Por que a gente mede a partir do nível do mar? Quem sabe me dizer isso? Na figura 1, representa os acidentes geográficos de uma região. Na figura 2, nós vemos os seus níveis altimétricos, cada um com a sua altura diferente. E a figura 3 é o nosso mapa altimétrico. O que acontece? Olha, vamos lá ver acima do mar. Olha aqui, quando a gente está indo para a praia, a gente não começa a descer a serra, nós estamos lá no alto. Aí a gente não começa a descer a serra? Sim. Por isso que nós falamos que é acima o que nós estamos acima do mar. Porque o mar, ele é o nível mais baixo que existe no nosso relevo. Então nós temos o mar, que é baixinho. Aí nós temos a nossa ilha, que são montanhas que ela já sai debaixo ali da água e se formou ao meio do mar. E aí nós começamos a planície, a gente pode ver aqui no nosso desenho. Aí nós temos a planície, que ó, ela é 100 metros acima do mar, porque o mar é mais baixo. Aí nós temos em amarelo, tá vendo? E aí a gente vai aumentando. Olha aqui o nosso desenho de acima do mar e abaixo do mar, aqui na nossa página. Acima do mar e abaixo do mar. Por quê? Olha o que a gente tem acima do mar. Aqui está o mar nessa linha aqui, ó. Nessa linha que eu estou mostrando para vocês, está o mar. É o nível do mar. Para cima, ó, nós temos a depressão, nós temos o morro. Por isso que a gente desce a serra para ir para a praia, porque a gente está aqui em cima. Aí a gente desce para chegar lá no mar. E nós temos também, ó, abaixo do mar. Então a gente tem essa divisão, que é o nível do mar. Aqui para cima tem os relevos que a gente sabe que existe, onde a gente mora, tudo certo. Abaixo do mar, olha o que nós temos, o fundo do mar. Embaixo do mar também tem montanhas subterrâneas, estão vendo? Estão vendo, galera? Isso. Aí, ó, o fundo do mar, ele não é plano, ele também tem relevo. E aí, quando chega a sua parte mais alta, aparece só a pontinha desse relevo, é onde são as ilhas. Por isso que existem as ilhas. Ó, são montanhas formadas embaixo do mar. E aí, essa daqui, como é o topo, ela aparece só a pontinha, ok? E aqui nós temos, ó, a área azul representa o mar. A área verde representa as nossas áreas eu já pedi, né, turma? Aí o que nós temos? O verde, que é a planície, que é a nossa área verde, aquelas planas. O amarelo são um pouquinho mais alto. Aí nós temos a laranja, que é os planaltos, e aqui as nossas montanhas super altas.
O que nós vamos fazer? Hora de investigar, nós fizemos o nosso trabalho, que eu já assisti alguns vídeos, eu li o que vocês responderam. Guto, o que você percebeu de diferente nas suas duas argilas? Essa página aqui nós vamos deixar para a próxima aula de geografia, certo? Tarefa de geografia. A tarefa de geografia, a tarefa de geografia é a lição de casa 1, certo? Para amanhã, dia 21, ok, quinto ano? Agora vocês vão para a aula de português. E depois volta para... Aí no plantão vocês vão para matemática, correto? Beijo, até a próxima aula. Tchau!